Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo de hoje, segunda-feira, 27 de novembro de 2023, particularmente com a nossa querida Rita Folker e com todos aqui. Tá? Seja bem-vinda, gratidão por estar conosco e o estudo pertence a todos nós. Tá? Então, a Ritinha foi convidada com muito carinho, a Girassolzinho. Então é isso. Gratidão, viu, Ritinha? Bom, daremos continuidade ao capítulo sexto, uranografia, em particular o item terceiro, a matéria. É conosco, Isso mesmo. Ritinha. Então, muito boa tarde. Tomara que o nosso estudo seja bem frutífero, bem interessante. Geralmente, eu acho esses pontos iniciais da doutrina espírita, em que a gente entende um pouco sobre Deus e sobre os elementos do universo, eu acho itens decisivos, né? É como a gente na escola, né, na nossa escolaridade, como é que a gente precisa de conceitos que a gente aprendeu lá no primeiro grau, ou como quer que se chame, onde vocês estão, como a gente sempre vai precisar desses conceitos para utilizar como base o que quer que a gente faça, mesmo que as equações vão se tornando mais complexas, mesmo que os conceitos vão se tornando mais complexos, aquilo que é o ponto de partida é sempre importante que a gente compreenda muito bem, né? E então eu gostaria de compartilhar com vocês primeiro uma introdução e vejamos aqui onde é que está. Está aqui. Então, nós vínhamos vendo algumas ideias, né? Desde que a gente começou, a gente estava trabalhando em outros capítulos, mas a gente estava pensando sobre elementos, né? Então, nós temos, como já foi estudado, Deus, que é a inteligência suprema, superior, que ninguém, nem qualquer pessoa ou qualquer seja mais, vai ultrapassar, né? E causa primeira de tudo aquilo que existe, causa primeira do universo, né? No entanto, é importante a gente lembrar que o que Deus criou, de fato, né, para esse universo em que nós vivemos, foram esses dois elementos: o princípio ou elemento material e o princípio ou elemento espiritual. E segundo o próprio Kardec, Deus, espírito e matéria formam aquilo que nós costumamos chamar de a Trindade Universal. Ou seja, tudo aquilo que nós temos hoje, qualquer coisa que nós consigamos conceber, ou ver, ou vir a conhecer, né? Mesmo aquelas formas e aquelas propriedades de matérias que nós ainda não conseguimos estudar aqui, que em outros mundos mais avançados eles estudam. Então, ainda assim, tudo isso faz parte dessa, vamos chamar de trindade. Deus como criador, o princípio material e o princípio espiritual como criação, tá certo? Então, a gente vai entrar lá no capítulo agora, que é o item 3 da uranografia geral, onde nós estamos lendo o seguinte. Vamos lá. A matéria. O que é que nós temos aqui da fala de Kardec? Bom, a matéria, item 3. À primeira vista, nada parece tão profundamente diversificado, tão essencialmente distinto quanto as inúmeras substâncias de que é composto o nosso mundo. Ou seja, tudo que nós vemos hoje como itens de matéria, né, sejam líquidos, sólidos, gasosos, seja madeira, cerâmica, vidro, o corpo humano, é feito de uma matéria que surgiu de um determinado princípio. Mas, veja só,
nós temos aqui, como diz Kardec, as inúmeras substâncias de que é composto o nosso mundo, certo? E aí, seguindo em frente, nós vamos ver então. Entre os objetos que a arte ou a natureza fazem diariamente passar sobre os nossos olhares, existirão dois que apresentem uma identidade perfeita ou apenas uma igualdade de composição? Quanta semelhança, sob o ponto de vista da rigidez, da compressibilidade do peso e das propriedades múltiplas dos corpos, entre os gases atmosféricos e o filete de ouro, entre a molécula de água da nuvem e a do mineral que forma o arcabouço do planeta. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que decoram o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade sobre a Terra. Bom, nesse capítulo, nesse primeiro parágrafo, esse capítulo já começa mostrando para a gente que, embora a matéria seja toda ela fruto de um só elemento, ela, no universo, ela adquire várias formas, várias funções, vários níveis de densidade, ou às vezes ela é muito rarefeita. Nós temos aqui na Terra, nós temos aparelhos que conseguem detectar matéria dentro de uma determinada faixa, tá? Mas isso não quer dizer que tudo aquilo que nós aprendemos estudando a ciência da Terra abarque todas as possibilidades da matéria no universo, é só aquela faixa acessível a nós, né? E isso é lógico que tem a ver com o progresso do conhecimento e com o progresso da ciência, né? Por isso que hoje Você nós... conhece Cíntia, Rita? Cíntia, deixa eu ver. Bom, Cíntia, eu. sim, por favor, sim. Pronto, já está. Obrigada. Nada. Olá, Cíntia, tudo bem? Não, entrou ainda não, agora entrou. Tá. Bem-vinda, Cíntia. Bem-vinda, Cíntia. Ela não está Boa com. tarde, Cíntia. Então, a Cíntia é uma amiga nossa. Mas Que então, bom. prosseguindo, tá? Então, entre esses objetos todos que nós conseguimos tocar e utilizar e manipular, né? Sejam eles de que forma forem, de que material forem, eles ainda são uma pequena parcela das possibilidades desse elemento material. E aqui nós também estamos recordando que existe no planeta muitos tipos de moléculas e que a gente também tem os tecidos feitos de moléculas vivas que se desenvolvem, como as plantas, né? E também os tecidos, a matéria que compõe os corpos do reino animal, né? Agora, apesar de toda essa diversidade, nós podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas, por mais diferentes que pareçam, né? Seja pelo modo como interagem reciprocamente, na verdade, são as diferentes formas sobre as quais a matéria, aqui nesse matéria, a gente está pensando em elemento material, se apresenta. São as variedades em que ela se transformou sob a direção das inúmeras forças que a governam. Então, vejamos, nós temos na origem do universo o elemento espiritual, o elemento material e a matéria assumindo diversas formas e propriedades, dependendo de qual é o propósito que ela tem, qual é o tratamento que ela recebe, qual é a função que ela recebe, né? E, gente, vocês podem me interromper também, tá? Se Eu vocês... fico assim, eu acho interessante, porque justamente no estudo passado, a Nilcinha estava falando assim, impressionante, como são precisos. São, claro, como foi liberado lá pelo nosso pai, que fosse dado
certos conhecimentos na época, né, Ah, de Cartago, sim. 1800. É impressionante, porque quando eu estava estudando para isso, e como eu sou boa pra caramba para dizer o contrário em química, em física, eu fui buscar, quando ele falou nas substâncias na matéria, Ritinha, sobre a Sei, tabela periódica, principalmente pela substância, pela matéria que ele está se referindo, que o Galilei está justamente falando sobre a química e todo esse desenvolvimento. Então, verdade. quando eu vi isso, nossa, a tabela periódica, ela foi inventada assim, inventada, foi considerado o pai da tabela periódica, Dmitri Ivanovich, em 1834, e só em 1869 ele organizou esses elementos químicos. Então, veja só Uhum, como é interessante que eles estão falando de substâncias, falando de matéria, que ainda não se conhecia, e ele mesmo diz, o Galilei. No meu sim, século, no século XVI, é impressionante. Você vê é. como quando tem que ser, Ritinha, não tem jeito. Deus fala assim: olha, vamos lá para o mundo, vai lá, leva lá o que você sabe, eu te libero. Hã? Então, como foi uma mensagem de Galilei, é impressionante, não é, Rita? De fato. E o que nós percebemos aqui é que todos nós, enquanto humanidade, estamos avançando nesse conhecimento. E ainda temos muito que avançar também, Exatamente. não é? E ele mesmo diz, né, Ritinha? Olha, tem certas coisas que nem eu mesma sei. Sei um pouquinho, Certo. como ele quis dizer assim, mais do que vocês, porque estou aqui no mundo espiritual. Aí eu falei assim, poxa vida, meu irmão, se você não sabe, imagine nós. Sim, sim, verdade. Obrigada, Ritinha. O Antônio Mas, levantou a mão, Zélia. Eu não vi a olá, mãozinha Antônio. dele, não. Então, Na verdade, Zélia, eu queria, mas eu percebi aqui, a Cíntia que eu conheço e autorizei, e me comunico com ela e passo, não é a Cíntia que entrou aí agora, mas a Cíntia não havia se manifestado, agora ela falou, olá, sim, Cíntia de Águas de Lindóia, aqui ouvindo vocês. Então ela, é, só para dizer, porque a Cíntia que eu achei que fosse, é com Y, e eu mando sim, já tenho convidado ela para participar do nosso encontro, mas ela não pode, porque ela tem duas crianças, e nesse horário ela tem curso, tal, é uma psicóloga, uma pessoa, entendeu? Uhum, Eu uhum, ia até pedir para a Cíntia se manifestar aí, mas ela se manifestou já no, Ela no... é, está, no ela está nos trabalho. ouvindo, ela está nos Ela acompanhando. deixou É, aqui, ela pois está é, nos acompanhando, ela deixou antes bem não tinha, claro. mas já está. Então, beleza, Cíntia, não é Tô que a gente... mostrando minha carinha para Oh, vocês tá me lá, Cadê? conhecerem Deixa eu agora, ver. tá Cadê a bem? carinha de. Não, não tô vendo, beleza. não. Cadê Eu tu? imagino, Mas Zélia, Enquanto deixa eu tô, Ah, Cíntia, bem-vinda, Cíntia. Zélia, Que enquanto bom. eu tô Uai. ouvindo vocês, eu vou fazendo meu trabalho aqui, ah, Isso, tá. tá? gratidão por estar conosco. Bem-vinda. Ô, Zélia, só para explicar para a Cíntia que talvez ela já esteja habituada com isso, que não é porque nós somos nenhum grupo secreto que não proíbe gente de entrar, mas é que a gente já passou por algumas experiências aqui de gente que hackeia essas coisas todas, então a gente tem que certificar. Então seja bem-vinda, ótimo que você está aqui conosco. Bom, Obrigada, obrigada. prazer. obrigada. Bem-vinda, Cíntia. Alguém levantou a mãozinha e eu me perdi. Mas tudo bem. Qualquer O uma. Antônio tinha levantado a mão. Não, não. Depois que ele falou, aí eu vi uma mãozinha levantada. Mas bem, deixa pra lá. Vamos lá, Ritinha. Então, vamos lá. Bom, a química que progrediu tão rapidamente após a minha época, em que os seus próprios adeptos ainda se relegavam ao domínio secreto da magia, essa nova ciência que se pode considerar com toda a justiça como filha do século da observação e como unicamente baseada, bem mais solidamente do que as suas irmãs mais velhas, no método experimental. A química, digo, reconsiderou a visão sobre os quatro elementos primitivos que os antigos tinham concordado em reconhecer na natureza. Então, nós tínhamos antigamente uma ideia de que esses elementos, numa escala de observação macroscópica, que era o que se tinha na à época,
né? Então, nós tínhamos elementos que eram o ar, a água, a terra e o fogo. E tinha-se, então, uma impressão de que todas as outras composições eram misturas de proporções desses quatro elementos, ar, água, terra e fogo, né? Agora, hoje, isso mudou. A química, vamos continuar aqui, digo, reconsiderou a visão sobre os quatro elementos primitivos que os antigos tinham concordado em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre nada mais é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água podem igualmente ser decompostos e produto de um certo número de equivalentes gasosos, que o fogo, longe de ser ele também um elemento principal, é apenas um estado da matéria, resultante do movimento universal a que ela se acha submetida e de uma combustão sensível ou latente. Aí a gente tem uma nota de rodapé aqui, onde lemos: atualmente, define-se o fogo como sendo a emissão de luz e calor proveniente da combustão de matérias inflamáveis, certo? Então, nós não mais dizemos que o fogo é um elemento, né? Mas ele é uma reação da combustão de materiais, de se fazer uma fogueira, de se queimar papéis. Esse processo da queima gera o fogo, então, que nós temos como uma reação física e química a uma combinação de circunstâncias, né? Nilce? Na Gênese da FEAL, a original da FEAL, que tu tem como colocar Tem, passar os slides, Zélia, eu tenho. sugiro que acho que ficaria mais fácil, porque aí tem tantas notas de rodapé colocadas nesse capítulo, né? Acho que a Rita não tem como a gente ter, né? A gente está usando essa que é da Portugal, né, Rita? Uhum. É, de Portugal, E aí peguei. falta, então, várias notas que se tu colocares, né, a minha sugestão, a gente pode ir lendo também as notas de rodapé que estão colocadas na Uhum, final, sabe? Então, uhum, a Rita estava explicando, e aí tem duas notas a respeito do que a Rita estava explicando. uhum. A 72 tem a 73. Peraí. Então, vamos ver as notas e depois voltamos, Rita. Pode ser? Pode ser. Tem a 74 também, desse Está parágrafo, são três entrando, está notas. entrando, está entrando. Bom, então, aqui na 72, que é a nota do rodapé, está dizendo, deixa eu ir lá. Vocês estão vendo? Está Uhum. visível? Sim, Estão? Bom, a 72. estamos. Até o século XVI, tempo de Galileu, que transmitiu este texto, dominava a alquimia, que, apesar das influências mágicas, antecipou procedimentos futuros da química. Nota do editor. Então, deixa eu ver aqui como ficou, para não cair aqui. Aí tem isso, tem a 73. Na 73, ele vem. Os quatro elementos primitivos, irredutíveis, considerados na antiguidade, eram a água, a terra, fogo e o ar. Combinados, dariam origem a todas as substâncias. Foi o que ela justamente já leu. Pronto. Aí Tem podemos a voltar. 74. Hã? Tem a 74 nesse Peraí, parágrafo. peraí, peraí, peraí. É que eu não estou lá, não. Que é diferente, sabe? Pronto. Não lemos ainda o final? Acho que não, né? Eu acho que não lemos ainda isso aqui, Lemos não. ainda. Ah, tá. Tá bem. Não. Desculpa. Então, pronto. Não, tudo Pronto. bem. Pronto, então vamos retornar, Ritinha. Vamos voltar aqui. Vamos compartilhar a Obrigada, tela Nilcinha. novamente.
Bom, então nós vamos verificar aqui que. Agora eu preciso tirar isso aqui da frente, só um minutinho. Sim. Seguindo com esse estudo, nós vamos verificar que, em compensação, né, ela descobriu um considerável número de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que agem simultaneamente de acordo com certas leis e em certas proporções nos trabalhos realizados no grande laboratório da natureza. Tá? A esses princípios, a química denominou corpos simples, indicando assim que ela os considera como primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação até então poderia reduzi-los à parte relativamente mais simples do que eles próprios. Então, antes da gente ir para a nota de rodapé, tem uma observação que eu creio que é interessante aqui, é que quando a gente fala em elemento, essa ideia de elemento é uma partícula de uma substância que não pode ser reduzida sem que ela deixe de ser essa substância. Então, por exemplo, eu tenho um elemento conhecido, que é a água, que são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, essa partícula, ela é uma partícula da água, tá? Se eu quiser dividir mais essa partícula, eu vou ter oxigênio e hidrogênio, mas eu não vou ter mais água. Então, quando a gente está falando em elemento, a gente está falando no mais básico de todas as composições de qualquer objeto, tá? Então, no ar, nós não estamos falando do átomo ar, nós estamos falando do oxigênio, que é o O2, são 2 átomos de ar. Então, a partícula elementar do ar é O2. Tá? Então, essa é que é a ideia de elemento. Eu não posso desfazer, eu não posso desmanchar sem que ele deixe de ter as propriedades que ele tem sendo esse elemento, tá? Ou sendo essa substância. Alguma? Falei claro? Ficou dúvida? Ficou melhor. Ficou bom, tá vendo? Ai, tá melhorando. E, do jeito Então, que eu já fico assim, às vezes eu fico lá mais perdida do que barata tonta. Então vamos ler ah, os vamos ver. as 3 notas. Ritinha, você poderia tirar para que eu possa ler, por favor? Sim, só um momento, por favor. Obrigada, Ritinha. Pronto. Então, desculpa porque quando mexe aqui. Bom, na 74, ele tem dizendo: ainda se imaginava o calor como uma substância constituída, deixa eu tirar aqui, gente, constituída de átomos sólidos e imponderáveis. O fluido calórico, reconhecido como aqui se refere como estado de vibração das moléculas. Esse estado da vibração das moléculas. Como é que é isso, hein? Eu não entendi isso aqui, não. Por que ele quis dizer o estado de vibração das moléculas? Quem poderia me explicar? Veja só, o que se entendia na época é que o calor, por exemplo, quando um objeto aquece, né? Quando você aquece a água, por exemplo, você está provocando um aumento de vibração das moléculas. Por isso é que a água esquentava, tá? Então, nós tínhamos o fluido calórico, que quando ele penetrava, por exemplo, na substância água, ele aumentava a vibração das moléculas e tornaria a água mais quente até ferver e até evaporar. Entendi. Agora, nesse sentido, aí que chegar até. Agora ficou mais Tá? claro. Essa era uma química do século XIX, Uhum. certo?
que você falava do fluido elétrico, do fluido calórico, e a razão pela qual Kardec, na codificação, adota esse termo fluido, porque ele era o termo utilizado na química à época, né? Talvez Kardec hoje usasse outros termos. O que é que vocês acham? Ah, sim. Ô, Antônio, antes que eu passe para próximo, você Na gostaria? verdade, Rita, nos nossos estudos, e tá aí a Nilce que vai deixar eu falar coisa, né, com o Paulo ao longo desse período aí, nós já estamos usando, né? Porque essa concepção científica da época sobre o calórico como sendo uma já foi por terra, né? A ciência já provou que então, então essa nota aí refere-se a esse estado de coisas, né? E lá nem sequer o átomo em si era subdivisível ainda, né? Não, na época Kardec já era, né? Não, peraí, 800 e... não, na verdade foi 897 a primeira subpartícula atômica, se não me engano, do James, somente em 1917 que foi consolidada a divisão que nós começamos hoje, de próton, nêutron e elétron, pelo Rutherford, porque foi testado em laboratório. Então, esse Isso. conceito é um conceito da época da ciência, e o Kardec, inclusive, lá na frente, na Gênesis, ele passa a descaracterizar ele passa a não usar mais esse termo fluido, né, nessas condições. É isso mesmo, Nilson? Ou eu estou aqui meio que... Eu concordo contigo. Eu acredito que nessa nota de rodapé ele está querendo dizer que na época, como a Rita falou, né, fluido calórico, que eram átomos duros, né, como nós aprendemos, né? Bolinhas... O calor eram bolinhas duras, eram átomos duros, né, que eles então quando aqueciam, né, eles então faziam com que houvesse uma mudança de estrutura ali. Isso. Mas Exatamente. e o fluido, então, reconhecido como a que se refere como um estado de vibração das moléculas. Aí Kardec já está entrando, né, que a matéria é um estado de vibração e não uma substância de átomos duros, enfim. Então, o editor está querendo fazer, eu acredito aqui, um paradigma, né, do tempo do Kardec e depois o estado de vibração, que isso já vem do Mesmer, né, um estado de vibração, né, das moléculas. Fluido cósmico universal, é. Isso, do fluido cósmico universal. Então, o que eu entendi, ele está nos mostrando que, na realidade, não são átomos duros, nem imponderáveis, é um estado de vibração deles. Isso. E aí, Zélia, só para você me permitir, é importante dizer que as Rita já falou isso aí, já definiu, só que ela falou numa linguagem bem... A professora, vamos dizer assim, já falou isso. Nós não estamos corrigindo a professora, nem conta. É só a questão de que a gente ouve tanto nesses estudos de contextualização histórica dos Uhum. conceitos. Sem isso, a gente Exato. não entende a doutrina espírita, e é por conta disso que o movimento espírita, quase em sua totalidade, descaracteriza a doutrina espírita quando ficam fazendo afirmações sem essa Realmente, Antônio, contextualização do conhecimento. por isso essas notas colocadas aqui nos contextualiza, né? Nos faz, são muito importantes essas notas, né? Da E essas Gênese da notas coisa. são de qual Desse edição? aqui, Rita, É da nossa original, da Rita, Da Gênese da FEAL. Real. da FEAL, é. Tá Porque certo. ela tem essas, aí esse aqui, ó, já em algumas Já coisas não saiu? muda. Esse aqui é Ô, a Rita, sexta. eu vou falar Bom, com o Paulo, ele não te deu uma de presente ainda. Que feio. Pois é, que papelão. e é Eu estava até importante, pensando. o importante Ah, que a Nilce está falando, eu acho muito importante também, é não ficarmos com vergonha de trazermos as nossas dúvidas, de pedir explicações, como o Antônio está dizendo. Só assim Sim. vamos tirando aos poucos, tiramos certos tabus, as vergonhas que nós tínhamos também. Não se podia, às vezes, fazer perguntas durante, como conversamos várias vezes aqui. E como estamos no estudo, eu acho que é imprescindível. E você vai escutar tá umas certo. quantas assim, né? Bom,
Muito bom. Alguma coisa, Antônia, mais a Essa, acrescentar dentro só aqui? dizer que essa professora aí já é da nova geração, então ela não se preocupa nem que a gente contrarie ela. Eu assino embaixo. Pronto. Podemos. Brincadeira, gente. Vocês estão vendo a. Está visível? As O notas, Kindle? é. Está Está visível? visível? Tá. Está. 75. No século XIX, a ciência oficial considerava como corpos simples esferas sólidas, indestrutíveis, como uma força atrativa para com outras iguais, diferindo em suas propriedades conforme as características do elemento que representa. De acordo com esse paradigma científico, atualmente superado, uma pepita de ouro, por exemplo, se observada microscopicamente, revelaria minúsculas esferas douradas unidas umas às outras, sem deixar espaços, formando um todo sólido. Ritinha, só para que você saiba, esse que está visível aqui na tela é o Kindle, que vocês chamam de quê mesmo, gente? De livro eletrônico, é? É, mas é Kindle também aqui. E é muito É, bom, porque é gratuito e bem mais acessível, viu? que Bom, bom. para finalizarmos, antes não tinha, muitas vezes nós não temos material, livros aqui. É difícil chegar a livros aqui, muito difíceis. Veio depois o livro físico, que eu prefiro. Bom, finalizando, 76. Os principais corpos simples são, entre os corpos não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre, o iodo. Entre os corpos metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênico, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, etc. Nota de Allan Kardec. Bueno, então aí agora voltamos para o teu PDF, Ritinha. Então, mas, particularmente, eu acho importante a gente sair um pouco da visão convencional das coisas e buscar enxergar dessa outra forma, porque desse modo a mente também vai se acostumando a raciocinar dentro de outros parâmetros, tá? E isso vai nos ajudando a entender, por exemplo, como é que essas substâncias tão diferentes, afinal de contas, todas elas são combinações de um grupo de partículas que as mais conhecidas são o próton, o elétron e o nêutron, mas tem as outras, que são as partículas do núcleo, que a gente não vai citar aqui, e como tudo isso constitui a realidade em que nós nos movemos aqui. Seja o ar, né, que nós estamos aqui todos imersos no ar sem ver, sejam as coisas sólidas ou sejam os líquidos, seja o vapor, que é o líquido no estado de grande dissolução, tá? Então, tudo isso faz parte da nossa experiência terrena enquanto espíritos, certo? Então, vamos. Posso compartilhar? Por favor, está sendo ótima a tua explicação, porque é só assim a minha cabecinha fica é mais fácil de compreender. Tá certo, tá ótimo. Vamos lá, então. Ah, eu já li esse primeiro parágrafo, gente, desculpa, a Já, gente agora no começou. quinto, vamos para o Agora é quinto, no 5, Ritinha. né? Ah, é, porque É. nós chegamos na nota de número 50. Tá certo. Vamos subir aqui. Porém, lá onde as apreciações do homem se detêm, mesmo ajudado pelos seus sentidos artificiais mais sensíveis, a obra da natureza prossegue. Lá onde o homem comum confunde a aparência com a realidade, lá onde o prático levanta o véu e distingue o começo das coisas, o olhar daquele que pôde perceber o modo de agir da natureza apenas vê sob os materiais
que constituem o mundo, a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões à época do seu aparecimento, partilhada em corpos solidários durante a sua vida e desmembrados um dia no receptáculo da imensidão pela sua decomposição. Bom, eu acho que isso merece a gente parar um pouquinho em cada trecho para abarcar melhor o que está sendo dito aqui, né? Por favor. Lá onde as apreciações do homem se detêm, mesmo ajuizado pelos seus sentidos artificiais mais sensíveis, a obra da natureza prossegue. Ou seja, existe uma faixa de realidade material que é apreciável para nós, tá certo? E aqui, eu não estou falando só de sólidos, líquidos e gasosos, eu estou falando de fenômenos, eu estou falando de magnetismo, eu estou falando de eletricidade, estou falando de energia nuclear, né? São coisas que hoje fazem parte da experiência terrena, não de todos os seres humanos, né? Mas em algum grau, a ciência e a pesquisa terrenas já chegam a um ponto de compreensão da matéria que está bastante além dessa nossa experiência da matéria cotidiana, né? Então, esses sentidos artificiais mais sensíveis nos permitem penetrar mais no conhecimento da natureza, né? E lá onde o homem comum confunde a aparência com a realidade. Então, veja só, o que Kardec está dizendo aqui? Que muitas coisas que nós vemos e pensamos que é uma determinada coisa, acaba se revelando como outra. E um dos exemplos, ele está aqui mesmo, e nós acabamos de falar dele, quando nós imaginávamos que o calor, a eletricidade e o magnetismo eram fluidos. Quando nós imaginamos que eles eram substâncias que passavam de um objeto para outro, né? Vejam que isso já serviu muito para o próprio desenvolvimento da ciência espírita. Mesmo a gente pensando em termos de fluidos e de transmissão de fluidos, né, de compartilhamento de fluidos, isso já serviu muito bem, por exemplo, para se entender um pouco dos fenômenos mediúnicos, das materializações, as pesquisas dos metapsiquistas, tá? Então, a gente estava, mesmo que a gente estivesse falando em fluido, a gente estava já enxergando uma realidade além da matéria palpável. E nós estávamos, naquela época, já falando de fluidos, e não eram simplesmente fluidos produzidos pela própria ação de uma matéria com a outra, mas pela ação do espírito, que acaba sendo descoberta, observada e comprovada depois. Isso é muito, veja só, isso é muito importante, porque a gente não dá um passo gigante de uma vez. A ciência ela vai dando pequenos passos que, em algum momento, representam uma renovação de paradigma. Mas não quer dizer que esses passos não foram importantes e que eles não existiram. Né? Então, vamos lá. O Antônio levantou a mãozinha. Opa, Antônio. pois não, Antônio. Tá fechado, Antônio, teu áudio. Fechado o seu som. Eu falei, Rita, essa explicação que você dá para nós é tão importante e a gente tem que ter essa em mente, essa visão de... Porque a gente se refere a gente, aquilo que a gente pode perceber, ver, entender, e assim se processa a ciência. E eu aproveito só para mencionar aqui, por exemplo, o exemplo da nota 76 da Gênesis da Fé que nós acabamos de ver. Você vê que o próprio Kardec nomina aqui uma série de... Feal, Antônio, feal. O que eu falei? O que eu falei? Feal, Febe. Os principais corpos simples. Então, para ver que isso é coisa que a ciência, na época, tinha uma posição em cima. E, se eu não me engano, aí o número vai variar pouquinho, na época de Kardec eram uns 80, um pouquinho a menos, chegando a 100. Hoje já está chegando 200, já passou, né, Rita?
Quer dizer, é a Sim, química, nós estamos falando da química, né? sim, Então, estamos falando de isso elementos químicos, tabela periódica. tabela periódica, elementos químicos. Isso já nos dá uma visão e serve como referência para o nosso processo de aprendizado, para a gente ter um pouquinho de paciência. Primeiro, humildade, né? Primeira coisa que o ser humano tem que ter diante do conhecimento é humildade. Se não tiver isso aí, pode montar PhD em cima do outro. Eu não dou nem ouvido. Primeira coisa, humildade. A segunda é mente aberta para. E nós estamos, desse universo que nós estamos falando aí, meu Jesus do céu, nós acabamos de falar do átomo, da subpartícula do átomo, etc, etc, etc. E aqui tem um detalhe interessante, que aqui, ó, nós estamos aprendendo isso com mais profundidade nesses estudos com Paulo já há anos. Matéria cósmica primitiva, simples e una. É dessa matéria cósmica primitiva, agora eu vou falar isso aqui sem nenhum intuito da gente estudar isso aqui, porque está muito cedo, é que saem todos os universos, os mundos, os planetas, as estrelas, sob o ponto de vista físico. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas e não ter aquela vontade de querer cobrir o universo abraçar o mundo com as mãos, porque aí o conhecimento da gente, em vez de avançar, pira o cabeção e a gente fica meio doido e não aproveita. De fato, Antônio, mas a gente caminha, né? A gente dá pequenos passos e a gente amplia um pouco a compreensão e isso ajuda a gente a descobrir o funcionamento de um monte de coisas, entender por que certas coisas acontecem de certa forma, assim. E então, esse trecho em que ele fala que é uma matéria cósmica primitiva simples e una, é onde a gente volta à questão do elemento, do fluido cósmico universal, que é aquilo que nós sabemos hoje pela filosofia espírita, nós ainda não atingimos, estamos longe de atingir a capacidade de analisar no microscópio, ou seja lá qual for o aparelho que vai nos servir para detectar essa partícula e estudá-la, né? Mas nós já estamos convivendo com os seus efeitos. Então, o que eu acho importante a gente lembrar aqui é que tudo isso que a gente acaba estudando na Gênese tem diretamente a ver com ciência, com progresso de ciência e prática científica, né? Embora a ciência materialista tenha um certo preconceito, né? Não goste hoje em dia de estudar ou de falar desses temas porque acham que são especulativos, ou são crenças, ou são hipóteses, dentro da fenomenologia espírita, nós já temos comprovações desses elementos. Nós já sabemos que eles existem, sabemos que eles funcionam, sabemos que eles afetam as nossas vidas, tá certo? E dos exemplos mais claros que nós temos sobre isso é que, dependendo por exemplo, da afinidade ou da ligação fluídica que nós estabelecemos, ou mesmo sem querer estabelecer, permitimos, muitos de nós podemos adoecer psiquicamente e fisicamente. E também, através das terapias, por exemplo, do passe, e outras terapias espíritas, nós podemos nos curar, nós podemos buscar um auxílio e uma cura para essa condição. Mas boa parte, hoje em dia, da ciência, né, da ciência materialista, trata a gente realmente como um organismo em equilíbrio químico, em desequilíbrio químico, e dá um remédio, é como hoje, que eu tive numa consulta, voltei para casa com um monte de remédio para tomar, tá certo? Porque para eles é isso que eles enxergam, é uma área de ciência válida, tá certo? E realmente tem efeitos, mas desde quando eu compreendo que espiritualmente eu também estou sujeita a determinadas influências, a determinadas ações espirituais que podem atingir a minha mente ou podem atingir até órgãos do meu corpo, eu também já começo a aprender
essa possibilidade de me curar, né? Com a melhoria interna, com a busca do equilíbrio, com o passe, tá certo? Com a melhoria nos pensamentos. Hoje todo mundo fala que é importante a gente melhorar os pensamentos, porque isso tem a ver com saúde, tem a ver com prosperidade, tem a ver com uma vida tranquila, né? Mas a gente sabe que o pensamento não é só isso. O pensamento, ele está agindo diretamente nas moléculas do nosso corpo. O que quer que a gente pense, tá? Então, nós estamos a todo momento conseguindo implantar, né? Saúde ou doença. É claro que se você, dependendo do pensamento, vai levar muito tempo para você ficar doente. Mas dependendo do pensamento, você vai adoecer muito rápido. E aí você vai a uma consulta médica, alguém vai querer te curar com remédio. E não é que o remédio não ajude, né? Não é que não haja melhora. Mas, em geral, a cura está num outro nível. Está no nível dos pensamentos, das afinidades espirituais, daquilo que nós podemos melhorar interiormente, né? Sair de pensamentos doentios, de ideias doentias, de emoções que são pesadas e difíceis, para realmente atingir uma cura em nível mais profundo. Isso é muito bacana, não é? Isso é uma das consequências do conhecimento espírita. Nilcinha levantou a mãozinha. Sim, Nilce, olá. Eu acredito que tem um equívoco no 5 aqui, Uhum, porque para nós entender, me permite, Rita, eu vou ler no início ali, tá? tá. Diz assim, ó, pelo que eu estou lendo aqui. Mas lá onde se detém a apreciação do homem, ajudado inclusive por seus mais impressionáveis sentidos artificiais, a obra da natureza prossegue. Lá onde as pessoas comuns tomam a aparência pela realidade. Lá onde o técnico levanta o véu e distingue o começo das coisas. O olhar daquele que pode perceber o modo de ação da natureza. Não vê, e aqui diz apenas vê. Não vê sob os materiais constitutivos do mundo a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época de sua aparição, repartida em corpos solidários entre si, enquanto tem vida, e desmembrada um dia no receptáculo da imensidão por sua decomposição. Muda totalmente o sentido do parágrafo. E a partir daí, quando a gente não vê a matéria cósmica, como está aqui no livro, simples e única e diversificada em certas regiões, na época de sua aparição, então, como estava falando o Antônio, né? Quando a matéria cósmica começa a construir, digamos, né, um mundo através dos espíritos superiores, os espíritos puros, né? Na construção, Uhum, digamos, de um mundo, né, repartido em corpos solidários entre si, enfim, enquanto há vida, e tá. desmembrada um dia no receptáculo da imensidão por sua decomposição, retornando ao fluido cósmico universal. Certo. Foi Muda, uma né? omissãozinha acidental aí, viu? E aí Então, mudou Isso. Eu totalmente não o vi também que eu sentido. estou lendo a FEAL aqui, mas é Aham, óbvio, muda, né, está Antônio? na cara, Totalmente o totalmente. sentido. Como é que nós vamos ver, né? Nós não temos condição de ver. então, mas vamos lá. Eu também acho que, embora essa proposta de vocês seja plausível, eu acho que tem um outro modo de ler esse parágrafo, tá? Então, veja só, quando eu estou vendo a caneta, quando eu estou vendo a, a toalhinha, eu estou olhando para a toalhinha, que é a aparência, eu estou olhando para a caneta, que é a aparência. Mas o que eu estou vendo de fato, né? Eu estou vendo de fato aparências e transformações da matéria cósmica primitiva. Eu estou vendo.
Eu não sei o que é a matéria cósmica primitiva. Para mim, é uma substância, é o plástico, é o tecido, é a madeira. Mas sobre todas essas aparências, né, o caderno, sobre todas essas aparências, o que eu estou olhando realmente é a matéria. E aí agora vamos abrir um pouquinho. É a matéria cósmica primitiva que, sob o influxo do elemento inteligente, adquire tanto uma forma quanto uma função, né? Porque hoje essa caneta é uma caneta, amanhã ela vai, nós não sabemos o que ela vai ser amanhã, ela vai ser uma tigela de cozinha, ela vai ser um pente, o que ela vai ser daqui a milênios? Nós não sabemos. No momento, essa matéria cósmica primitiva que eu estou vendo aqui está em forma de caneta. Eu estou entendendo isso dessa forma. A sua explicação, Rita, eu acho que encaixa do mesmo jeito, mas aí seria uma questão de ver se esse nãozinho da original faltou, mas o que você falou é perfeitamente, é que chega até a assustar a gente quando faz referência à matéria cósmica primitiva, e aí pode dar É, pode dar um sentido de que a gente consegue ver até isso, e na verdade não é bem isso, mas a explicação sua é totalmente preenche nesse sentido, porque é tudo, né? É tudo que é matéria, né? É é. isso. É o mundo ideal de Sócrates. A gente não vê o que está lá né? O mundo filosoficamente falando, mas eu acho que é curioso a questão de ver no original se tem um nonzinho francês lá, É interessante porque aí procurar dá uma certa. comparar, né? Dá aso às Eu vou até anotar Vou pessoas. para mim. procurar, eu vou procurar É, agora. dá aso às pessoas comuns como eu aqui, ver e pegar coisa distorcida de forma. Agora, sua explicação está perfeita, porque é isso mesmo. A gente não vê Uhum, a essência das coisas, né? Nem a isso. essência da gente, a gente vê, né? Essa coisa aqui, Isso. isso aqui é coisa mesmo. Mas, mas olha só onde isso nos leva, né? Nos leva às coisas que no nosso planeta são extra, ultra valorizadas e as que são desvalorizadas. Então, porque quer dizer que se eu estiver vendo um Porsche de último tipo passando na estrada, eu estou vendo um monte de fluido cósmico universal passando, tá? E, Se e, eu e, estiver, se eu estiver vendo uma tigela de macarrão, eu estou vendo o fluido cósmico universal, que é o mesmo fluido cósmico universal do Porsche, né? E se eu ver aquele, por exemplo, o ouro ou o diamante pelos quais as pessoas se sacrificam, muitas vezes se matam, cometem crimes, fazem loucuras, aquele diamante e aquele ouro é o mesmo fluido cósmico universal, que a gente resolveu que isso aqui é mais valioso, é mais importante, mais desejável do que aquilo, né? Exceto para aquele que, estando nesse momento com fome, entre uma pepita de ouro e um prato de comida, é lógico que para ele um prato de comida é muito mais valioso do que uma pepita de ouro. Ele, não, ele vai engolir a pepita de ouro e não vai mas saciar a sua aí fome. tem a fome espiritual, né? Eu consegui, só um Também instantinho, tem. eu consegui buscar lá em francês. Eu consegui buscar em francês. Vamos ver? E antes de Hã? Nielsen? Vamos. Vamos lá. Deixa eu parar, deixa eu descompartilhar aqui. Pronto. Eu vou ficar perdido do mesmo jeito, que eu não sei nem o que significa non, Deus, né? Pá. Mas a Terezinha compreende bastante, a gente dá um jeito. Ah, Olha sim, não. aqui, aqui. Então vá. Quer ler para a Terezinha? Teu francês é melhor. Não, tá sem áudio, Flor. Tá sem Tá sem áudio, áudio. Terezinha. Teu francês é melhor, porque o meu vai ser bem carregado, meio alemão. Tá sem áudio, Florzinha. Tá visível, né, gente? Eu acho que Uhum. o da Terezinha tá travado a internet dela. Terezinha, tá sem Ah, áudio. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não sei o que está correndo. Mas aqui, então, enquanto isso, olha aqui. Eu não vou ler, não. Mas vamos, ler aqui, olha. Sobe mais aí, Zé. É, aqui. Mas está Está na parte aqui, de que baixo, viu, foi né? aqui. Flé?
Pardon. Excusez-moi. Aqui. La patience é cruel no francês. Soulève la voix de distingue la commencement des choses. Loi, celui qui a pu saisir des mondes. Nevoar. Ah, acho que captei, como diz o professor, nevoar, acho que não vê, né? Peraí, Exatamente. Antônio, só um instantinho, só um instantinho. Tá, vai lá, Porque Zé. já estou aqui. Le hall de celui, quer dizer, esta, que a pour saisir le monde de l'atuação de la nature e ne voir. Ne voir. Espera, deixa eu botar aqui. Deixa eu Nevoar é botar não aqui. vê, né? Ne voir. Nevoar. Ne voir soit le matériau constituint del monde, de la matière cosmique primitive. Aqui, ó. Ne voir, aqui está. Nevoito, não vejo. Pronto. Não Tá falando vê. nevoito. Aqui, tá aqui, ó. Esse está aqui, ó. Encontramos. Nevoar. Está aqui. Certo. E aí está se referindo individualmente. Não vejo, né? Eu acho que Não Não essa é a vê a vejo. tradução matéria correta. constituinte do mundo. Correta. Foi uma, mas aí eu entendo como ter sido um acidentezinho de que eles não iriam inverter. Que essa é a tradução daquele casal, né, Zélia? É, Né, é, Rita? é. E é a melhorzinha que tem por enquanto agora em PDF, atualizada. Bom, Alguém mas tem? Obrigada, Célia. nada. Bom, aqui tá aqui, nevoar, certo? Então, a Nilce queria falar alguma coisa, já que já vimos aqui? Eu queria só acrescentar que eu acho extremamente importante esse parágrafo e essa frase, que não vê, então, sobre os materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica primitiva, que é simples e una. E essas duas palavras são importantíssimas. Ela é simples e una. E aí ela é diversificada em certas regiões. Na época da sua aparição, repartida em corpos solidários entre si enquanto tem vida, e desmembrada um dia no receptáculo da imensidão por sua decomposição. Uhum. Acho que é muito profundo esse parágrafo. Aprenderam ele. Uhum. Eu Gente, não ó, vi. nós já tivemos aqui vários PDFs, várias traduções. Todas. Sempre tem algum erro. Sempre tem algum erro. Sempre tem alguma coisa. Até de Herculano e tudo isso. Sempre tem um erro. Começa Por isso que é bom, eu tinha me esquecido, eu sempre deixo aberto em francês, para tirarmos a dúvida. E se quisermos aqui, vamos procurar também em espanhol. Uhum. Não, Tanto ô, quanto isso. Zélia, Bom, Pronto, Não porque já está precisa em em francês. espanhol. Não, já está em Já francês. está em é, pode falar, francês. Antônio. a própria primeira edição dessas agendas aqui tem trocentos mil erros dessa natureza aqui Exatamente. ouvidos. Então, são erros que não afetam a ideia, a essência da. E, inclusive, está saindo se eu Capaz, não me engano, Antônio, uma no meu sétima ver, edição, afeta. viu? Não, Antônio, Ah? afeta muito o entendimento desse parágrafo. Para mim, afeta muito. E Não, nós, não, eu não estou falando estudantes. disso. Ah, Agora ficou bem claro que o original é não ver. Não há a menor dúvida sobre isso. Eu até falei voir para brincadeira, né? Mas eu quero até me fazer uma referência aqui, que parece que a sétima edição dessa gênero. Gente, a sétima edição. Outro dia, numa reunião nossa, quem fez a revisão foi a mãe do Lucas. Parece que da sexta para a sétima que Eu vai tenho ser a sexta publicada. aqui. Estou com a Parece sexta que e vai ser tem. publicada. Tem tantos errinhos É, assim dessa natureza, porque ela é uma professora, ela é do ramo, entendeu? Mas aí a nossa grande preocupação são com erros formais de princípio, né? bom, E aqui é bom destacar duas coisas. Realmente não tem dúvida que o original é nevoar, né? Já ficou claro, não nevoar. ver.
Só que a Aqui. explicação que a Rita deu posteriormente a isso, ela Isso. ampliou a questão sobre um amplo, uma amplitude que a gente tem até dificuldade de acompanhar, e o que ela disse é perfeitamente correto, mas não é o caso do erro em Uhum. si, né? Uhum, aqui Por isso está que aqui. Rita, eu vou dar um jeito de você chegar Pronto, nas suas vamos. mãos essa Gênesis da Fé, porque eu Pronto. tenho aqui, mas é no Kindle, Eu eu não vou consigo procurar passar à por frente. aqui. É, Eu Ficou... vou procurar por aqui. aqui, Ah, aqui. deve ter Eu tanta estou gente. buscando aqui. Vamos ver se continuar o estudo, por favor. Vamos. Aqui, ó. Não obstante, los hommes progressam indiscutivelmente, não, por si mesmo e los esforços de sua inteligência. No obstante, lhe quebrados a suas próprias forças, progressariam muito lentamente em caso de que não recebieran a ajuda de los hombres mais adelantados, como el estudiante auxiliado por sus professores. Todos os pueblos han tenido hombres de genio que apareceram. Por que tá colocando isso aqui? Tá estranho? E agora eu pirei o cabeção, já não estou entendendo Ah, mais não, nada. vamos voltar. Vamos voltar. Melhor. Eu, hein? Não, vamos voltar. Não, também, né? Cruel. Aqui. Então, acho que É, você está no no capítulo primeiro. anterior, não está? Eu acho que estou É. sim. Estou vendo lá. Na Aqui. verdade, aqui o Processo. Está capítulo é lá esse. no início, gente. Vamos lá. Enquanto isso, vamos continuando, Ritinha? Eu procuro aqui o item certo, por Vamos favor. lá. Então, Posso pode continuar. compartilhar? Por favor. Aí, quando encontrar, eu compartilho a tela, tá? Fez, né? Tá ótimo. Sexto. Então, você precisa parar de compartilhar para eu conseguir Pronto, compartilhar. aí. Tem uma mensagem aqui. Pronto. Então, vamos lá. Bem, o que eu queria só lembrar ainda dentro desse parágrafo é esse trecho final aqui que fala: desmembrados um dia no receptáculo da imensidão da sua própria decomposição. Ou seja, existe um nível de decomposição da matéria, né, que eu acredito que a gente só consiga imaginar, a gente não vê, a gente na nossa condição, a gente não percebe, que é aquela matéria que está tão desmembrada porque a ela não foi atribuída pelo elemento espiritual nenhum tipo de ordem, de formação, de organização, tá certo? Então, essa imensidão dessa decomposição seria a matéria cósmica primitiva pura, se é que nós conseguimos. Ó, a Terezinha tá entrando. Será É. que eu posso? Já coloquei, já Ah, coloquei, já coloquei. então tá bom. Então, veja só, esse estado de decomposição, a gente só consegue atingir pela imaginação, mas a gente consegue, na imaginação, na imaginação, conceber que a matéria está num estado tal de decomposição que a ela nenhuma finalidade, nenhuma forma foi atribuída, nenhuma função foi atribuída, né? Então, o que é isso? Isso é um elemento material puro, porque a partir dali, né, já um pouquinho, num grau acima de intelectualização da matéria, a matéria já está em torno de nós em uma determinada forma e cumprindo uma determinada função dentro do universo, né? Então, é por isso que a imensidão da decomposição é algo que nós só podemos conceber pela imaginação. O que vocês acham? Inerente à própria matéria, né? Isso, digamos que a Inerente à matéria própria matéria. pudesse Sim. ser alguma coisa sem o influxo do espírito, né? Que a gente conseguisse realmente pegar os dois separadinhos e olhar para o espírito e olhar para a matéria. Então, a matéria seria isso, ela seria um grau de decomposição e desmembramento,
né? E não teria função nenhuma, e ela teria nela todos os potenciais, né? De qualquer ser inteligente que a ela, né? Dirigisse uma ordem, uma organização para que ela fizesse alguma coisa. Podemos continuar? Bom, só para poder mostrar rapidinho, para tirar, já que Ah, aí já sim. são os duas, daqui a pouco em alemão vai ser meio complicado, é melhor deixar que não, ainda não foi Me não hablo aqui. espanhol, Rita. Zélia. Bueno, aqui, está. Ah, ai, tá visível? Aí, aí já Bueno, dá uma outra contudo, pena. allí donde se detienen las apariciones del hombre, incluso en el auxilio de los más asombrosos sentidos artificiales, prosigue la obra de la naturaleza. Allí, mira, allí donde el vulgo toma la apariencia por la realidad, donde el técnico levanta el velo y distingue el principio de las cosas, la mirada de aquel que ha podido captar el modo de obrar de la naturaleza apenas ve en los materiales constitutivos del mundo, la materia cósmica primitiva, simple y única, diversificada en ciertas regiones en la época de su aparición, repartida em cuerpos solidários entre si mientras tiene vida, e que um dia se desarticulam em receptáculo de la expresión, de la extensión por efecto de la decomposición. E bueno, aqui há solamente isso nomás. Apenas vê, como allá, Apenas ver. como allá, É né? verdade. Bueno, O importante é o é nós entendimento. ficarmos com o conceito correto, né? Confirma, isso aí Procurarmos. confirma. Então, nós vamos para o item 6, onde nós lemos que existem questões que nós mesmos, opa, Já entrei, espíritos, já coloquei. amantes, bom, então vamos lá. Existem questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não saberíamos aprofundar e sobre as quais só poderíamos emitir opiniões pessoais mais ou menos conjecturais. Sobre essas questões, eu me calarei ou justificarei a minha maneira de ver, mas esta questão não pertence a esse número. Portanto, àqueles que fossem tentados a ver nas minhas palavras apenas uma teoria ousada, direi: se for possível, abrangei com um olhar investigador a multiplicidade das manifestações da natureza e reconhecereis que, se não se admitir a unidade da matéria, será impossível explicar, não direi apenas os sóis e os mundos, mas sem ir tão longe, a germinação de uma semente sob a terra ou a reprodução de um inseto, certo? Então, dentro dessa dimensão material em que nós estamos, as diversas formas assumidas pela matéria de um corpo humano, de um organismo de um animal ou de uma planta, elas interagem. E isso acontece de muitas formas. Por exemplo, se eu tomo um chá, eu absorvo os elementos químicos daquela substância que eu coloquei no chá, e ele vai agir no meu organismo de alguma forma. Um medicamento, um alimento, tá? Então, essa multiplicidade, no fundo, ela existe para uma interação. E talvez só hoje nós consigamos, de fato, perceber como é que a inteligência suprema concebeu, né, essa forma de vida que nós somos, né, e com as quais nós convivemos.
Uma vez eu li num livro de filosofia, e eu vou ver se eu ainda encontro, porque ele não está comigo aqui agora, mas se eu encontrar alguma citação eu trago para vocês, em que se dizia que se a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, ou um pouquinho mais longe do Sol, a vida aqui ou não poderia se desenvolver ou não poderia ser como a nossa vida. Não sei se já leram isso. Eu já li. Eu já li isso. Como é que Inclusive, é, Ritinha? Repete, por favor. Pode falar, Terezinha. eu li um texto, aliás, eu tenho ele no computador, só que agora eu precisava achar. É 7 motivos por que um cientista acredita em Deus. Muito Oh, legal. E ele explica essas coisas. Pequena diferença, né? Ele fala, ele dá vários exemplos, né? Inclusive esse do Sol, a distância do Sol da Terra. Uma pequena diferença já a vida não seria possível, né? E outra pois é, coisa, muito legal esse texto. bem interessante. Então, esse trecho que eu li, ele faz parte de um livro que é escrito por dois autores que são um já faleceu, é o Igor e o Grishka Bogdanov, né? Então, eles fazem todo um estudo de física e de astrofísica, mas não é um estudo técnico para quem só entende, vamos dizer, os meandros da ciência, né? É para explicar, por exemplo, como que a ciência, de algum modo, ela é um testemunho da existência de Deus. É bem interessante, tá? Mas, e esse que, Terezinha, se você depois encontrar e quiser passar no WhatsApp, por favor, eu gostaria de ler também. Ah, tem PDF? Seria bom encontrar o PDF, então a gente poderia ver, né? Pois O, pode o ser, o que título, o for título, mais o fácil. título, aí a gente pode passar, procurar, ver se há no Exato. PDF. Bom, aí nós vamos para o item 7. Se observamos uma tal diversidade na matéria, é porque existindo um número ilimitado de forças que presidiram às suas transformações e de condições em que essas transformações se produziram, as combinações da matéria não podiam ser senão ilimitadas. Logo, que a substância que se examina pertence aos fluidos propriamente ditos, isso é, aos corpos imponderáveis, ou que se apresentem com as características e propriedades comuns da matéria, só existe em todo o universo uma única substância primitiva, o cosmo ou a matéria cósmica dos astrônomos. Aqui nós temos uma nota que, no meu aqui, é a nota 51, que esclarece aqui que no original francês, os astrônomos são chamados como uranógrafos. Né? Depois a gente vai ter aquele capítulo da uranografia geral, que tem a ver com essas questões astronômicas. Mas vamos aqui ao item 7. Né? Nós não sabemos, por exemplo, a gente faz pequenas transformações na matéria. Por exemplo, a gente ferve a água e a gente transforma essa água em vapor. Né? A gente, por exemplo, hoje em dia, se a gente não tiver com a respiração bem, ou se a gente tiver com tosse e tal, a gente usa um inalador, ou seja, a gente respira o ar misturado com o vapor de água, e muitas vezes alguma essência, algo que ajude a desobstruir o pulmão, né? Algum medicamento. E, de algum modo, isso já é feito por nós aqui em casa. Né? Eu vou lá no fogão, fervo minha água, eu coloco o inalador, fervo a minha água e tenho esse efeito. Agora, é claro que existe uma tal diversidade, né, na matéria. Por quê? Porque existe um número limitado de forças que presidiram as suas transformações, tá certo? E de condições. Então, são duas coisas diferentes. Eu tenho, talvez, por exemplo, a gente pode continuar falando do calor.
Então, eu vou ferver a minha água. E aí eu estou aqui e eu vou até a minha cozinha e vou ferver a minha água, vai ferver rapidamente e vai começar a evaporar. Mas se eu estiver num lugar em que a temperatura seja diferente, ou que a química da atmosfera seja diferente, o efeito pode ser diferente. É por isso que ele está falando aqui de condições, tá? Embora as transformações sejam possíveis, elas dependem de condições externas, condições ambientais para acontecerem, né? Eu só estou pensando nesse exemplo que eu acho que é mais simples, mas se vocês tiverem outros exemplos, a gente pode falar sobre eles também. Alguém tem aí, gente? Vamos comentar sobre o número 7? É. Alguém gostaria de comentar? Alguém gostaria? Terezinha que entrou. Ah, teria que pensar um pouco. Ah, Assim, então tá. Então pensa, não tem de problema cabeça não. não veio. Pode pensar. Então, Oh, no segundo parágrafo, a gente tem essa palavra aqui que são os corpos imponderáveis. Então, veja só que interessante. Imponderável é algo que não pode ser medido, tá? Então, não adianta eu colocar numa balança, não adianta eu colocar em qualquer aparelho, não adianta eu colocar no raio-x, que ele não aparece, né? Ele pode ser detectado de alguma outra forma não material, né? Então, esses corpos imponderáveis, né? Que apresentam essa característica, eles são feitos dessa substância. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que o perispírito, que é um corpo imponderável, ele é feito dessa substância numa outra organização, ou seja, num outro tipo de transformação, né, dentro de uma determinada condição. Em alguma condição, em algum momento, por exemplo, em reuniões onde se faz materialização, onde acontecem efeitos físicos, né? Talvez vocês já tenham lido alguma coisa sobre aquelas alavancas, né? O Antônio deve ter lido sobre isso. Aí, se ele quiser, ele pode comentar um Alavanca pouco de mais. Crawford. Isso, que é uma alavanca fluídica que provoca um efeito físico, uma movimentação, não é isso, Antônio? As pesquisas psíquicas no mundo anglo-saxônico foi de tamanha volume que ele, começando com as pesquisas da metapsíquica do Charles Richer e todos aqueles grandes, Bolzano, todos os grandes pesquisadores desse período que começa com a Sociedade Psíquica de Londres, 1882, as investigações em cima do elemento do como é que fala? A Fluido, matéria do cosmos, que sai sim, do. fluido cósmico. Ah, ectoplasma. Não, estou falando do ectoplasma Ah, aí, o que ectoplasma. foi Ah, termo, sim. inclusive, que foi coinado coinado em inglês, que foi criado pelo Charles Richer, Prêmio Nobel de 1913, Isso. e fundador da metapsíquica, que é considerada é, até hoje, é pseudociência. Então, o Crawford foi um químico físico irlandês, escocês, eu acho, que criou e constituiu essa alavanca de Crawford, que justamente isso que você está falando, para constatação material desses elementos e dessas investigações científicas para porque a gente tem dificuldade de entender isso, porque é natural o ponto que nós tivemos. Por exemplo, Rita, aí eu vou falar com. Rita não, Zélia, eu vou lembrar de você, por exemplo, lendo a reunião passada, nós falamos muito aqui, Rita, sobre a questão da teoria geral da relatividade. Nós, por exemplo, vivemos hoje sobre a égide do paradigma da teoria geral. Não, nós estamos ainda no paradigma newtoniano
em que muitas coisas são questionadas e já não bate mais, porque tem que se criar fórmulas matemáticas, e mesmo que elas sejam contestadas já sobre a sua validade ou não, que já tem acontecido há 100 anos, é o paradigma que preside ainda, porque você não consegue fazer essa investigação a ponto de ser, por exemplo, você É, pega aí, nós falamos aqui no início, no final do século XIX, início do século XVIII, foi quando o átomo, que se imaginava indivisível, foi divisível. E depois de lá dividir. para cá, todos os laboratórios de aceleração de partícula para se chegar à conclusão, tudo é feito, por exemplo, a partícula de Deus, que esse é o nome que eles põem para efeito do o Boston Higgs, né? Sim, Isso tudo tem que ser testado depois para poder a ciência incorporar no paradigma da nossa existência que interfere no nosso dia a dia. Então é bem isso. E agora eu aproveito a oportunidade só para porque as pessoas questionam o fato desse. Nós já estamos na uranografia, viu, Rita? Eu não entendi o que você falou ali atrás, já estamos no próprio capítulo. Mas muita gente questiona isso aí, porque isso aqui não é princípio da doutrina, nem poderia ser, porque é um e, capítulo formado de manifestações, de comunicações de um espírito cientista. Olha a humildade dele no item 6. E ele confirma a mesma coisa. O próprio espírito, antes de Kardec, na própria comunicação, já coloca isso. E se Kardec coloca isso aí numa obra como a Gênese, que faz parte da estrutura de princípio e conceito da doutrina, não foi pela cabeça dele. A espiritualidade ajudou isso aí. Lógico que não constitui princípio, porque são conceitos, em princípio, que vão ser desenvolvidos, quem sabe daqui a 500 anos, nós vamos entender isso de forma palpável. E a ciência, e exato. aí entra o problema da ciência, que a ciência não pode não pode não pode, como é que fala? Se desvencilhar da metafísica, meu Deus do céu. Que ele Sim, sabe o que que a ciência fez há 200 anos, até hoje. Metafísica não tem nenhum interesse. E agora nós estamos aqui mergulhados nela, vendo, né, desde o. E não somos nós, o próprio Leibniz, lá atrás, grandes cientistas, grandes matemáticos, grandes físicos, grandes tudo, já vem mostrando para a ciência, o Olive Lodge, nós não estamos querendo que a ciência, como um todo, estruturada cientificamente em uma instituição, saia por aí fazendo a validação de coisas estúpidas e absurdas, mas que existem dois princípios na natureza, espírito e matéria, sim. E sim. de um deles eles não querem nem saber. Por isso que Kardec fala na introdução do livro dos Espíritos, estudo da doutrina, que a ciência, qualquer opinião da ciência, seja favorável ou contra, não tem o menor sentido, porque eles não têm autoridade para fazer isso. Pois é, exatamente. Mas, olha, isso que nós estamos fazendo, isso que a gente está fazendo, eu entendo que é um grão de areia em todo essa grande quantidade de informação que a gente precisa para mudar a nossa compreensão das coisas e começar a mudar a compreensão em torno de nós a respeito desses fenômenos, a respeito da realidade desses fenômenos, né? Porque muitas pessoas que rejeitam o conhecimento espírita rejeitam porque acreditam que é simplesmente um conhecimento não comprovado, é uma série de especulações, ou então como é que é? É fruto da histeria, tudo, né? Todas são de pessoas crédulas que estudam essas coisas, né? Então, quando a gente começa a lembrar que, por exemplo, o Richer, ele deu esse pontapé inicial numa ciência que depois da metapsíquica se tornou um estudo de outro tipo, mas também importante, que foi a parapsicologia, e que tudo isso hoje, de algum modo, nos ajuda a completar algumas lacunas que às vezes nós precisamos para entender os fenômenos espíritas. Então, eu acho que isso é promissor. Eu acho que isso é muito importante. A gente estudar e saber isso que nós estamos lendo aqui, né? Isso é muito importante. Tá? Tem muitos espíritas que nós conhecemos, que participam dos centros e que fazem
o Evangelho e fazem comentários e muito bons, mas tem muitos espíritas nas casas espíritas que nunca chegaram a abrir a Gênese para ler, tá? E aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma enquete e aí depois a gente volta a conversar sobre isso, tá? Muitas pessoas leram o Evangelho, um pouco menos leu o Livro dos Espíritos, menos ainda leu o Livro dos Médiuns e menos ainda leu a Gênese. Tá? É desse jeito. E nós não estamos, eu estava até brincando, eu comecei a ler um livro físico, né? O Antônio vive, ele está sempre lendo livros físicos, mas eu estava lendo muita coisa digital. E esses dias eu peguei um livro de papel que está andando comigo para cima e para baixo, foi comigo hoje ao médico e tal, porque eu não quero perder esse contato com essa leitura, digamos assim, mais primeva, mais original, né? Que a gente manuseia, que a gente grifa, e que a gente risca, e que a gente volta a página, e a gente cola um monte de coisinha nos lugares que a gente achou importantes, né? Eu Não estou tem, procurando fazer isso. Rita, não tem Eu gostaria de. aplicativo cibernético que ajuda a fazer pesquisa como livro. Desculpa, Zélia. É, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação sobre as, eh, as pesquisas que houve em outros países. Eu estava vendo também, lendo a Educação da Morte, que o nosso querido Antônio está trazendo um vírus, se chama Herculanite Pires aguda para o Herculanite. grupo. É. Então, o que me chamou a atenção é que foi comprovado cientificamente, até na Universidade de Kirov, na Rússia, a existência do corpo bioplasmático. E porque se foi Uhum. comprovado em algumas universidades que está tendo lá e tá, que tem materiais sobre isso, para nossa, eu não sei como é que está, eu não sou médica, não existe essa comprovação que já está em livros isso. Por que não se acredita no que nós estamos realmente conversando? Isso eu não entendo. Porque foram. Aqui Então, essa é uma grande questão. Eu acho essa uma ótima já está questão. Desculpa só. comprovado. É, eu acho isso uma grande questão. Por quê? Porque essa universidade ela está no meio de cientistas e de uma visão política absolutamente materialista. Então, isso é que é curioso, né? E Exatamente. nós temos muitas outras universidades que poderiam ter uma abertura maior para as questões espirituais, como a de Juiz de Fora, por exemplo, do Alexander. Ali a gente tem um monte de estudos, de teses e de artigos, e tem o NUPES, né? Uhum. Mas, no geral, isso é visto com muita reserva e muito preconceito, Pois é, sabe? isso que Parece que é eu. uma vergonha falar que o espírito existe. É meio estranho, sabe? Parece que se você falar de espírito, você está abandonando o rigor científico. Interessantíssimo, está Mas comprovado, está tudo ali, está tudo em livros, e não. Interessante. Eu não entendo essa concepção. Eu não entendo. Eu não É que entendo. muita gente não sabe, muita gente não Ô, pesquisa. Zélia. E se tu está na Peraí, só um minutinho, universidade, Antônio. Ah, se tu É. está na universidade, tu segue um determinado Hum, caminho. E se tu for por outros lados, a tua estrutura que tu está estudando perde o rumo, porque tu tem que seguir um certo currículo, uma certa filosofia dentro da universidade, uhum, porque hum, tem várias coisas ali que influenciam, né? Fatores humanos, econômicos, uhum. sociais, etc., né? Então, infelizmente, existe, e se quisesse, teriam essas provas e Isso. poderiam enveredar para outro, né? A é, própria psicologia nega a alma, e se tu fala na alma com psicólogo, ele diz, tu já está trazendo religião, Pois é. e não tem nada a ver com isso. E agora, botar na cabeça dele que eu não estou falando de religião, tá louco, ele não entende isso. Ele simplesmente não. não entende, Porque né? toda essa área, para ele, é do departamento da religião, e a religião é Hum, do departamento da crença. É Não isso tem aí, nada a ó. ver com Então, conhecimento nem com ciência, é crença.
há muita mudança é necessário de abertura, né? Que no momento atual são poucos desbravadores e corajosos que estão enfrentando É isso verdade. de uma postura assim muito. São espíritos, né? A gente sabe que vieram para abrir portões, né? Abrir outros Tá caminhos, outras certo. veredas, né? E é o caminho é esse, o processo, né? Sim. Vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação para não ficar muito longa. Aí, quem quiser trocar figurinha, aí pode ficar, tá? Alguma consideração a mais, Ritinha, para finalizarmos a nossa gravação, para não ficar tão longa Então, eu como até ia sugerir mesmo que a gente parasse por aqui, porque isso. assim o Não, próximo estudo já começa num item novo. exato, mas geralmente nós fazemos isso. Nós fazemos isso geralmente. Alguma, alguma coisa a mais? Então vamos finalizar a nossa gravação. Gratidão, Ritinha. Gratidão. Eu que Então, agradeço. até a próxima.